Gente, bom dia! Estamos chegando no capítulo 12. Hoje é dia 12 de agosto, estamos no capítulo 12, apresentando mais um capítulo da nossa jornada épica nesse momento tão maravilhoso do dia. Tá perguntando por que eu tô sem óculos? Então, é o reflexo da janela que não dá para ficar com óculos e a reflexo, né? Vai acabar te distraindo. E o capítulo 12 de hoje é um capítulo curtinho, tão diferente dos outros, que a gente acaba vendo uma história, o desfecho, enfim, da história de Jefter. Vamos lá? Vamos fazer essa leitura, prestando atenção ao que a gente pode aprender nesse último capítulo, né, de Jefter, e também de um novo capítulo da nossa jornada. O que tem de novo nesse capítulo 12? Então, foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefter: Por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefter lhe disse: Eu e meu povo tivemos grande contenda contra os filhos de Amon. Chamei-vos, e vós não me livraste das suas mãos. Vendo eu que vocês não viriam, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me contenderdes? Ajuntou Jefter todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes disseram: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: És tu efraimita? Se respondia não, então lhes tornavam, dizendo: Dizei, pois, Shibolete. Quando diziam Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefter, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibzan, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, e estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na cidade de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Iulel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Ilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na cidade de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Curtíssimo, né? Mas tem lições valiosas pra gente. Eu fiquei vendo essa conversa entre Efraim e Gileade, né? Vamos dizer assim, as duas tribos. Eles estavam, pela segunda vez, os filhos de Efraim, né? Os efraimitas, questionaram porque não foram convocados para a guerra. Nesse momento, Jefter falou que eu te chamei. Não, eu te chamei. Eu te chamei e você não veio. Você não veio, ou demorou, né? Não veio, eu fui. Eu segui meu caminho. E às vezes a gente ouve esse questionamento de amigos, de pessoas do nosso convívio, quando eles falam assim: Poxa, você nem me avisou que estava fazendo isso, caramba, você nem me disse, nem me chamou para ir com você a tal lugar, ou você voltou a estudar, poxa, nem me avisou, nem falou nada comigo. Então, às vezes, a gente
sente-se tentado a ficar pedindo permissão para as outras pessoas para vivermos, né, a nossa vida. Perguntando, eu posso voltar a estudar? Será que você acha de eu arrumar um emprego? O que você acha de eu trocar de emprego? Né? O que você pensa de eu fazer isso ou aquilo? E às vezes as pessoas próximas a nós, amigos ou familiares, têm essa tendência a querer que a gente peça-lhes permissão para tomar conta da nossa vida. Outra situação em que você realmente fala, olha gente, eu tô participando de um culto, estou participando de um treinamento, estou participando de uma novidade na minha vida. Vocês querem ir comigo? Ah, sim, a gente vai. E não dão crédito àquele estágio novo que você está apresentando na sua vida. Aí, quando você começa a dar os seus resultados, eles vêm com ciúmes. O que aconteceu com o Efraim aqui foi ciúme. Ele estava falando, poxa, aí o Jefter ganhou a guerra, né? E o nome de Efraim não vai ser mencionado na história da guerra de de Jefter. Ele não foi mencionado. Gideão, outro Gideão teve que também falar para eles e até elevá-los para que eles não ficassem com tanta raiva. Mas Jefter não, foi curto e grosso. Eu falei, chamei você não quis ir, eu fui. Então, às vezes a gente fica pedindo permissão para viver. E a única pessoa que a gente deve pedir permissão é Deus. E na verdade, ele já nos deu permissão, porque ele te dá o fôlego de vida, ele renova sobre a sua vida todos os dias. A misericórdia do Senhor é renovada na nossa vida todos os dias. E todos os dias o Senhor nos convida a renovar o nosso propósito, a renovar a nossa esperança, a renovar a nossa comunhão com Ele, a renovar a nossa vida, tudo da nossa vida. Em Romanos 12 fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E quando nós estamos renovando a nossa mente, renovando a nossa vida, renovando a nossa jornada, né, quase que nos reeditando, nos reinventando, levantam-se pessoas para perguntar, para falar: você não me pediu permissão para mudar, você não me pediu permissão para viver. Mas só que nós somos pessoas individuais. Nós somos indivíduos e nós não precisamos pedir permissão para ninguém para vivermos. Precisamos apenas perceber e compreender, né, o nosso propósito, seguir o propósito do Senhor. Outra lição que eu vi aqui nesse livro que me chamou muito a atenção foi a forma como o povo de Gileade fez para descobrir quem era de Efraim e quem não era. Aí a gente pode pensar, a mesma coisa acontece com a gente percebe um sotaque diferente. Quando eu vou para Minas, eles falam que nós falamos com X, assim, eles falam X. E nós falamos, e ele fala que eles falam com X. Então, cada um tem uma forma de dizer. E cada um de nós temos uma linguagem de amor, uma linguagem de se expressar, uma forma de viver esse mundo, uma identidade. Né? O que nós percebemos nessa conversa para descobrir quem era de Efraim e quem não era, é a sua identidade. Tinha como saber que os efraimitas não conseguiriam falar essa palavra, que nem eu consigo direito, mas tinha condições de descobrir da onde é. Agora a gente olha para o Brasil, nós podemos ouvir cada sotaque e falar, esse é nordestino. Aí você pensa que o Nordeste tem o mesmo som? Não. Cada parte do Nordeste tem uma forma de falar e de se expressar. E quando nós chegamos no exterior, como a gente começa a abraçar e fazer barulho, as pessoas falam, ih, esse é brasileiro, não é? Então, quando a gente começa a nos expressar na vida, a pessoa vai olhar, ih, esse parece com alguém que eu conheço, ih, parece com Jesus, ou então, esse parece com uma pessoa estranha, esse não parece com Jesus, não. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos perceber que tipo de leitura as pessoas estão tendo de nós. Não que você vai ficar realmente pedindo permissão para viver. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa
entender a sua identidade e se expressar através dela. Porque mesmo que não seja isso que o texto queira dizer, né? Hermeneuticamente falando, a gente pode dizer sim. Mas algo que o Espírito trouxe ao meu coração é que nós temos uma identidade. Se você é de Efraim, você não consegue falar a palavra que o povo de Gileades conseguia falar. Então, eles tinham uma identidade, tinham uma característica. E se você é de Deus, você tem uma característica. E você precisa buscar essa característica. Com quem você quer se parecer? Qual é a linguagem que você quer dizer? E assim você vai poder expressar quem você é. Porque você pode perceber nessa nossa jornada que existe uma identidade sendo formada. A gente acabou vendo também que tinham três pessoas que foram juízes. A diferença dele é que ele casou as filhas com pessoas fora do seu reino, do povo de Israel, e depois trouxe mulheres para os seus filhos. O outro, nem o que ele fez foi mencionado. E um outro é que ele tinha muitos filhos e muitos netos. O que vão dizer de você? Que você só vivia pedindo permissão para viver? Ou que você tinha uma identidade? Que você tinha um propósito? Que você tinha uma linguagem que dizia da onde você veio e para onde você vai? Porque era isso que eles perguntavam. Tá indo para onde? Você é de Efraim? Então fala essa palavra. Aí eu te pergunto, me perguntando também, tá indo para onde? O que você tem para dizer? Que essa palavra tenha feito sentido para você e que você já deixe o seu comentário, o seu like. Quero agradecer a todas as pessoas que têm realmente visto todos os dias nossos vídeos. Tem sido um momento muito prazeroso e vocês podem ver que eu estou realmente muito feliz com isso, tá bom? Que você possa realmente estar aproveitando esse tempo para conhecer o livro de Juízes. Amanhã a gente continua com o capítulo 13, ok? Ótimas histórias vem pela frente. Um abraço.